Paz, irmãos, um ótimo dia a todos. Nós continuamos com os nossos devocionais diários. Hoje nós continuamos aqui em Marcos, capítulo de número 3. Que coisa maravilhosa é nós estarmos lendo a Bíblia. Para você que quer ler a Bíblia toda também no período de um ano, você pode estar lendo o livro de Gênesis, do capítulo 8 até o capítulo de número 10. Assim, ao final desse ano, você terá lido todo o Novo Testamento e o Antigo também, toda a Bíblia, de segunda a sexta, dentro dessas proposições que nós colocamos. No capítulo 3 de Marcos, nós vamos ver Jesus de novo entrando na sinagoga, como Marcos vai dizer para nós aqui. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Marcos capítulo 3, a versão é a Almeida Revista e atualizada, que nós estamos trabalhando esse ano. Então Jesus está de novo na sinagoga e estava ali um homem com a mão ressequida. E ali Jesus estava sendo observado. Por quê? Porque era um dia de sábado e eles queriam ver se Jesus faria alguma coisa. É interessante que Jesus vai chamar que não venha para o meio. Jesus chama ele para o meio e ali naquele momento Jesus cura aquele homem. Mas antes disso ele pergunta: é lícito aos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Olhando ao redor, ele estava indignado e condoído com a dureza do seu coração. Veja como Jesus se sente com o homem quando ele não entende a sua palavra. O versículo de número 5 diz isso aqui para nós. Jesus estava ali condoído, indignado com aqueles homens ali endurecidos. Será que era lícito fazer, não fazer, o bem ou o mal? Aquelas pessoas tinham ali as suas mentes travadas, os seus olhos estavam como fechados para a realidade, para a certeza, para o amor de Deus. E aqui Jesus vai e cura aquele homem e algo maravilhoso acontece. Aquele homem está ali com a mão ressequida e agora ele volta a ter a sua mão curada, tranquilizada ali. Ela voltou ao normal. Diante daqueles homens mesmo no sábado, eles ficaram indignados. Juntaram com uma outra corja que eram os herodianos e ali eles estavam procurando tirar a vida de Jesus. Nós vamos ver depois que uma grande multidão estava seguindo Jesus e o versículo 10 diz para nós que Jesus curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para lhe tocar. Já sabiam que tocando apenas em Jesus eles poderiam ser curados. Os espíritos imundos também, quando viam, prostravam-se diante dele, exclamavam: tu és o Filho de Deus. Ou seja, curar e libertar as pessoas dos demônios era o que Jesus estava fazendo ali naquela época em que ele veio. Depois disso, Jesus vai chamar os 12 apóstolos. Veja que tinha uma grande multidão seguindo a Jesus, muitas pessoas queriam ser os seus discípulos íntimos. O versículo 3 diz para nós, depois subiu ao monte e chamou a ele mesmo os que ele quis e vieram para junto dele. Ou seja, ele chamou aqueles, escolheu aqueles 12 para estar com ele e ele designou esses 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios. Veja a obra que os 12 tinham que fazer. Eles tinham que pregar o evangelho, que é a obra principal que cada um de nós ainda hoje precisa fazer, e expulsar os demônios. Eles receberam autoridade sobre isso e nós conhecemos 12 que ficaram ali ao lado de Jesus. Você na sua Bíblia vai ler os versículos 17, 18 e 19 para ver a lista desses 12. Aqui também vai falar sobre a blasfêmia com o Espírito Santo. Se você está lendo aí, coloque seu comentário para que nós saibamos a sua intenção sobre isso. E por fim vamos ver falar sobre a família de Jesus. Versículo 31. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. E Jesus faz uma pergunta interessante no versículo 33. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis a minha mãe e eis os meus irmãos. Ele apontou para aquelas pessoas que estavam ao redor dele ali. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Você faz parte da família de Deus, você crê nele, você crê na obra de Jesus, você crê no que ele fez, você já entregou a sua vida para ele. Se não fez isso, faça, porque ele te chamou para poder estar ao lado dele. Você pode ser um desses que foram chamados, escolhidos para ser seus discípulos. Você faz parte da família dele. Então faça isso, creia e entregue sua vida a ele de uma vez por todas, para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.